Olá, gente, tudo bem? No meu último vídeo aqui, eu relatei um pouco da minha experiência de proximidade com a morte e o que isso fez ali no meu cérebro. E eu relacionei com alguns filmes que eu já tinha visto e que aquela experiência que eu tive depois me lembrou esses filmes. E hoje eu também vou citar aqui duas obras que eu me lembrei depois de ter passado pelo que eu passei, por outro motivo, né? Assim, uma coisa que eu senti muito durante a minha internação na UTI, principalmente porque eu fiquei inválida por um tempo, não consegui me mexer, etc., foi como a gente depende das pessoas, né? Tanto fisicamente de maneira prática, como de maneira emocional, psíquica, né? Que aquele apoio que eu tive da minha família, o cuidado, o carinho, a presença de alguém da família junto. Claro que o tratamento dos profissionais também, quanto mais humano for, melhor, óbvio, e eu tive, graças a Deus. Mas como faz falta uma pessoa conhecida, um parente, alguém que você ame, que te ame, ali te dando a mão nesse momento, porque é uma coisa que te suaviza a experiência de uma maneira psíquica. Eu pensei muito em como muitas pessoas não tiveram esse alento durante a Covid, né? Por ser uma doença altamente contagiosa, as pessoas tinham que ficar isoladas. E como isso deve ter sido terrível, né? Para todo mundo que partiu dessa forma. Óbvio que também para os parentes que ficaram, queriam dar assistência e não podiam. E como acontece, né? Todo dia a gente vê, principalmente idosos que são deixados de lado, deixados em asilos pelos filhos, e os filhos não têm a consideração e o carinho de estar junto nesse momento. E aí eu me lembrei de uma obra, um clássico da literatura mundial, que se chama A Metamorfose, que é de Franz Kafka, todo mundo conhece, que foi uma obra que quando eu li mais ou menos aos 29 anos. E foi justamente na idade que o Kafka escreveu. E é uma época da nossa vida que é o que os esotéricos chamam de retorno de Saturno. Porque o Saturno é um país, é um planeta que demora 29 anos para fazer uma translação. Então, no momento que a gente nasce, apenas 29 anos depois vai ser quando Saturno passa pelo mesmo ponto que ele estava quando a gente nasceu, né? E pelo menos eu senti um momento assim de muito questionamento de em que ponto eu estava na vida, de muita sensação de envelhecimento e de consciência maior da morte. E é incrivelmente o que o Kafka faz nessa obra. Eu acho que se eu tivesse lido o livro antes, mais jovem, eu não teria entendido muito. Existem muitas obras que são assim, né? Eu me lembro que quando eu li Revolução dos Bichos, quando eu era novinha, eu não entendi a metáfora principal ali com relação ao socialismo, com relação à União Soviética. E aí depois, anos depois, quando eu li, eu entendi tudo. Falei, nossa, que livro genial, né? Então talvez as pessoas que leem Metamorfose muito jovens achem apenas que é um livro bizarro, estranho e triste, né? E não entendam de fato a metáfora principal que tem no livro, que é realmente uma tirada genial, assim, que o autor teve. Quem quiser ler, esse livro é domínio público, ele tá na internet. Ele foi escrito em alemão, apesar do Kafka ser da República Tcheca, né, que era o Império Austro-Húngaro na época. Ele era muito intelectual e tudo mais, filho de judeus, então ele já era mais germanizado e ele escreveu em alemão. E a minha identificação com Kafka também vai da parte que, assim, lendo, sabendo a história dele, da biografia, ele era um cara que sempre sentiu esse chamado para escrever, esse chamado artístico, né? Para passar uma história, uma moral, uma lição, sabe? Para comunicar algo grande. Ele tinha esse chamado.
Só que ele, seguindo o que tinha que seguir na vida e tudo, ele era também um funcionário público, tinha aquele trabalho rotineiro e tudo mais, mas ele nunca escondeu que ele tinha uma vocação, um chamado maior. Que é o que eu também sinto, que eu falei, que eu sou uma funcionária pública, mas que eu também sinto uma vocação maior, como eu falei no último vídeo. Então, se vocês não quiserem spoilers sobre a história da Metamorfose, eu vou contar agora, porque eu preciso fazer o diálogo dele com outro filme que eu achei uma obra muito, muito legal também. Então, para de ouvir a partir daqui, e eu recomendo que leiam, ou se você não quiser ler e quiser saber o que é a história, eu vou contar agora, beleza? Então, a história é sobre um caixeiro viajante, um garoto trabalhador, que é o Gregory, depende da tradução. E eu acho que ele deve ter uns 25 anos, uns 28, talvez 29, não chega a ter 30. E ele, por trabalhar muito, correr atrás, ele consegue bancar a família dele, ele tá sustentando a família dele. Os pais, que têm dívidas e que são meio inválidos ali e tudo. E a irmã dele, que a irmã dele é bem mais nova, acho que tem por volta de uns 15. E ele faz isso de bom grado, né? Ele quer bancar a família. Ele é o que a gente chama de arrimo de família. É o único que trabalha, é o único que sustenta a casa. E ele quer, inclusive, que a irmã se dedique a um instrumento que ela toca, que ela seja uma instrumentista, que ela não precise seguir a vida que ele seguiu, que ela, né, tenha essa dedicação artística. E não quer que os pais trabalhem mais e tudo mais. Então ele é um menino muito responsável, né, um jovem muito trabalhador. Só que um dia ele acorda, e até esse é o início do livro, né, que é um início muito famoso, que eu já havia lido várias vezes, antes mesmo de eu pegar a obra para ler, que é quando ele acorda e ele se percebe metamorfoseado em um inseto, que provavelmente é um besourídeo, né? Muita gente fala que é uma barata, mas não fica claro. E eu lembro que quando eu lia só esse trecho inicial, eu sabia que a metamorfose se tratava dessa trama, né? Desse plot. É um cara que acorda e se vê transformado num inseto. E eu ficava pensando, como é que vai se desenrolar essa história, né? Interessante, cara. Eu ficava me colocando, imagina se eu acordo um inseto, o que eu vou fazer? Então eu imaginei que fosse se desenvolver ali uma fantasia, mas não. Na verdade, esse livro não é portador de boas notícias. Ele é um livro totalmente pessimista, negativo, e você vai lendo, você não vai percebendo, até que chega o final, você tá com um nó na garganta enorme. E o que acontece? Os pais dele, a irmã, eles veem aquela situação, na verdade o Gregor nem sai do quarto, ele não tá falando, nada é dito ali de maneira explícita, mas enfim, a família percebe que ele se transformou num inseto, a família tem medo, a família tem certo asco, né? Porque inseto é um bicho que a maioria das pessoas sente medo, sente asco, sente desprezo. E assim, ele passa a sentir aquilo na pele por parte dos parentes que tentam de alguma forma contornar a situação, né? Ver o que ele pode comer, o que ele não pode. Ele acaba, né, os hábitos dele mudam porque ele se transforma num inseto, então ele gosta de comer coisas nojentas, enfim, assim vai. No final, a família já tá achando que ele é um estorvo, né? Já estão desejando que ele morra, porque não veem nele quem ele era. Acham que ali é um novo ser, sabe? Não é mais o Gregor. Realmente, não é mais aquele cara que sustentava a casa. Então, o que é essa metáfora? Essa metáfora é uma metáfora para uma incapacidade, para uma invalidez. E essa invalidez, geralmente a gente pensa que ocorre com as pessoas mais velhas, mas não, ela pode ocorrer sim com uma pessoa funcional, como ocorreu comigo ali momentaneamente aos 30. Existem acidentes que invalidam as pessoas nesse sentido, né? Existem doenças que surgem, né? Doenças autoimunes, enfim. E esse poderia ser o problema ali com o Gregor.
né? Uma doença que o incapacitou para trabalhar. E cuidar de uma pessoa que está acamada, que está incapacitada, é realmente uma coisa que pode ser nojenta, né? Você trocar fralda, enfim, é uma coisa que dá muito trabalho, de fato. E aí, o que acontece? Muitas vezes a família se desprende do apego que tinha ao parente, a como ele era antes daquela invalidez, passa a enxergá-lo como um outro ser, e isso vai afrouxando os laços de forma que no final a família esteja mais desejando mesmo a morte para acabar com aquele tormento, com aquele estorvo. E o livro mostra como o Gregor se sente, como ele se sente mal por estar sendo um estorvo, como ele se sente sozinho. Enfim, gente, é terrível quando a gente para pensar que isso acontece na vida real, provavelmente todos os dias, sabe? É isso, ele morre, ele termina sozinho e a família, que antes ninguém podia trabalhar, que os pais eram inválidos, não sei o que, a irmã era um bibelô, todo mundo se vira, todo mundo vai trabalhar e é isso. A gratidão ali não ocorre. E neste filme, que eu achei uma releitura da Metamorfose, o final dele é diferente. O filme chama Relíquia. Na verdade, a tradução deveria ser Relíquia porque o nome em inglês é Relic. É a história de 3 gerações de mulheres, né? No caso, a avó, a mãe e a neta. A neta mora com a avó e parece que não se dá muito bem com a mãe. E a avó já tá numa idade avançada e já tá com Alzheimer. E aí ela começa a fazer umas coisas estranhas e a filha fala com a mãe e a mãe vai morar junto com as duas para dar um auxílio ali. E mostra que o Alzheimer, assim como outras doenças degenerativas, ele vai descaracterizando a personalidade da pessoa, né? Ele transforma muitas vezes a pessoa, como muitas outras doenças mentais, inclusive. E a pessoa faz coisas muito estranhas, né? E você que tá ali cuidando, você fica com medo. Só que a personagem da filha, ela já tem um arrependimento, porque o pai dela, se eu não me engano, era pai ou avô, não tenho certeza. Ele havia falecido sozinho, né? Isolado mesmo, morreu sozinho na casa dele. E aquilo a perturbou muito. Ela tem aquela imaginação de como foi para ele ter estado sozinho no momento da morte e ter ficado lá um tempo sozinho, o corpo se decompondo. Então aquilo atormenta muito ela. E ela vê que é o momento ali de partida da mãe. E ela resolve fazer diferente. Então, ela e a filha são personagens mais sensíveis, né, do que os personagens do livro do Kafka. E elas arregaçam as mangas e criam coragem e criam coração e fibra e nervos para acompanhar aquela metamorfose, né, aquela degradação, digamos assim, de um ser que viveu com elas a vida inteira, de um ser humano que tá morrendo, né? Que tá caminhando pra morte, é irreversível, não tem jeito. E tem uma cena final muito significativa, são as duas, no caso a neta e a filha, cercando a senhora que tá morrendo e ajudando ali nessa metamorfose. É bem gráfico, sim, mas é metafórico. E eu achei muito lindo, assim, então... Esse é um filme que é portador de boas notícias porque mostra que nem tudo está perdido, que o ser humano pode ser humano e ajudar e valorizar e ter compaixão, né? E principalmente ser agradecido, né, pelo aquele ser que o criou e ajudar nesse processo que é doloroso para todo mundo. E nesse contexto de degeneração mental do Alzheimer, eu também me lembrei muito de um outro filme que se chama Still Alice, que é com a Julianne Moore, que conta a história de uma professora universitária, doutora, que aos 40 e poucos, ela começa a apresentar uma forma muito agressiva de Alzheimer, que assim como a maioria das doenças degenerativas, quanto mais jovem ela se apresenta na pessoa, mais agressiva ela é. Então essa personagem que era reconhecida pela inteligência, ela perde aquilo que ela era, né? Então mostra aquela luta dela e com as filhas
Mas a lição que o filme passa também é que as filhas vão ficar ali do lado, né? Que tem aquele estranhamento de não é mais a minha mãe, mas no final, na verdade, mostra que é ainda a Alice, né? Still Alice, é ainda a Alice, ela só tá doente, mas ainda é sua mãe. Então, ainda merece seu cuidado, merece seu apoio, merece, né? E mesmo porque, gente, a gente também pode vir a passar por isso e a gente também vai querer um apoio. Então, foi uma coisa que eu senti na pele e eu achei legal eu compartilhar aqui com vocês. Esses 2 filmes são muito bons e a Metamorfose também é uma obra essencial. E eu recomendo que vocês assistam e leiam. Até o próximo vídeo, então, gente. Um abraço, até mais.